Então, convido os irmãos a abrirem a sua cópia das Sagradas Escrituras, no livro do Gênesis, capítulo 3, eu lerei dos versos de 1 a 13, na verdade eu começarei a leitura a partir de Gênesis 2, 25, e nós iremos então até Gênesis 3, versículo 13. Então, no livro do Gênesis, então está escrito assim na palavra do Senhor: Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida e diante dela nos colocamos, clamando a ti: dá-nos entendimento, abra o nosso coração, nos auxilia nessa manhã, alimenta a nossa fé. Nós precisamos do teu Santo Espírito agir no nosso coração. Auxilia-me, Senhor, para que eu seja fiel na exposição da tua palavra, que o teu nome seja glorificado nessa manhã. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, aprove a Deus, em sua providência, fazer com que a pregação de hoje fosse Gênesis 3, de 1 a 13. Quando eu iniciei a série, eu não havia planeado o que eu pregaria no domingo que antecedesse o Natal. Eu não tinha feito as contas, eu não tinha ideia de como seriam as divisões ainda. E coisa de 1 ou 2 semanas atrás, quando eu comecei a pensar sobre o Natal, eu falei: eu preciso fazer uma pregação temática, uma pregação que pegue o tema do Natal e eu exponha um texto bíblico para que nós possamos ter uma noção melhor aqui do porquê dessa celebração. E quando eu me deparei com o fato de que a exposição seria em Gênesis 3, de 1 a 13, qual que foi minha conclusão? Não preciso mudar nada. Deus, na sua sabedoria, na sua providência, preparou que esse texto tivesse no cronograma e que eu pudesse pregá-lo para vocês hoje. Se nós formos considerar a guerra de cosmovisões que eu tenho falado para os irmãos, existe, novamente um conflito entre a cosmovisão bíblica e as cosmovisões não bíblicas.
basicamente 2 tipos, a bíblica e a não bíblica. E as cosmovisões, elas influenciarão a maneira como nós pensamos e percebemos o Natal. Para muitos, o Natal é uma mera data comercial, uma data maravilhosa no fim do ano, onde podemos presentear amigos, família, onde nós podemos nos reunir num abençoado feriado, ter um descanso do nosso trabalho e simplesmente aproveitarmos. Para outros, essa é uma data desprezível. Essa é uma data que deveria ser removida do calendário, uma imposição do Ocidente, né? Para aqueles que não conhecem as Sagradas Escrituras, eles tendem a imaginar que o cristianismo seja ocidental, mas para muitos o Natal é desprezível. Haja visto o ataque terrorista que nós tivemos na Alemanha, onde pessoas reunidas num mercado municipal celebrando o Natal ou a chegada do Natal, e você tem um terrorista do Oriente Médio a dirigir um carro, uma viatura, e atropelar pessoas e mais pessoas, levando 2 à morte. Já para os cristãos, essa é uma data extremamente importante, pois ainda que nós não tenhamos a data precisa do dia do nascimento do nosso Salvador, ao longo da história foi convencionado uma data para nós celebrarmos o nascimento de Jesus, o Deus homem, o Deus encarnado, o Salvador. Qualquer dia eu faço para vocês a piada do quão importante é a gente não celebrar o nascimento de Jesus no dia correto. Dá aos homens a desculpa de celebrar datas de casamento e aniversário fora de época. Tá certo? Se Jesus a gente não comemora no dia certo, creio que a gente pode ter um assunto pacífico acerca das celebrações fora de época. Mas eu creio que uma pergunta a ser respondida é: por que o Natal existe? O porquê foi necessário que o Natal viesse a existir? Se nós celebramos o nascimento de Cristo, por que cargas d'água, por que razão o Filho, o Deus Filho, precisou se encarnar? Qual o motivo disso? Então vejamos hoje a queda, o motivo do Natal. A queda, o motivo do Natal. Então o primeiro verso diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Esse versículo traz grandes desafios para a nossa compreensão. Sempre, e aí os irmãos já me conhecem um pouco, o suficiente para saber que se o texto for difícil, se o texto for complexo, eu vou pedir ajuda aos universitários, eu vou trazer algumas citações, e eu peço mais uma vez a sua paciência, a sua atenção para algumas citações que eu farei hoje aqui, a começar pelo nosso irmão Herman Bavinck. Ele diz o seguinte, abre aspas: a doutrina do pecado original é um dos assuntos mais importantes, mas também um dos mais difíceis no campo da dogmática, no campo da teologia sistemática, fecha aspas. Bavinck está a dizer que a compreensão da doutrina do porquê Adão pecou é fundamental para a nossa visão de mundo, é fundamental para o cristianismo, mas é ao mesmo tempo, de uma certa forma, incompreensível. O texto nos mostra que a serpente era um dos seres criados por Deus, e portanto estamos a falar de uma serpente real, não de um ser mitológico. Então, quando a gente olha para o texto, a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Nós estamos a falar então de um animal que fora criado por Deus, feito para que desse a Ele glória, desse a Ele louvor. E um detalhe importante: entre todos os animais selváticos, ela era o animal mais sagaz. A sagacidade, ou a prudência, ou a astúcia, não é algo essencialmente mau. Por exemplo, em Mateus 10,16, Jesus Cristo nos orienta a sermos prudentes como a serpente.
E a palavra grega, traduzida por prudente, é a palavra equivalente à traduzida no Antigo Testamento, aqui por sagaz. Então existe uma forma de usarmos a sagacidade, de usarmos a prudência para o bem. E uma coisa que eu tenho comentado com os irmãos, a narrativa hebraica, ela não é uma narrativa que te dá muitos detalhes. Ela não te dá tantas descrições, mas quando ela te der, preste atenção. E esse é um dos momentos, existe uma descrição feita acerca da serpente. Aqui a sagacidade da serpente é aquilo que nós precisamos nos atentar. E o nosso irmão Wenham, ele vai auxiliar nessa compreensão acerca dessa palavra, e ele vai dizer que sagaz é um termo ambíguo. Por um lado, é uma virtude que os sábios devem cultivar, como presente, por exemplo, no provérbio 12:16 ou no 13:16, mas quando mal utilizada, ela se torna em engano, conforme no relato de Jó 5:12, 15:5 ou Josué 9:4. A escolha do termo sagaz, e aqui sagaz, no hebraico, vai ser arum. É basicamente um jogo de palavra óbvio, pois os homem e mulher estavam nus, arumim. Então você tem duas palavras muito parecidas, com uma sonoridade parecida. Então o verso 25 prepara o ouvido do ouvinte e os olhos do leitor para a sagacidade que viria. Será a nudez que seria afetada pela sagacidade. Então, homem e mulher procurar-se-ão perspicazes, mas descobrirão que estão nus. Fecha aspas. Então, um dos grandes desafios para a nossa compreensão está no facto da Bíblia não nos fornecer informações detalhadas do surgimento do mal moral. Esse é um dos grandes dilemas dentro da teologia. Quem criou o mal? Como o mal passa a existir? Nós sabemos que é impossível que Deus seja o autor do mal moral. E é por isso que o nosso irmão Bavin, que está correto, de que é difícil para nós abraçarmos, compreendermos, percebermos isso corretamente. E mais uma vez ele nos auxilia ao dizer que o mal moral não é natural da boa criação de Deus. E portanto, olha que sacada impressionante, devemos esperar expressões anormais desse mal no reino natural. Portanto, nesse caso, uma serpente falante. Verne Poitras, ele acrescenta que se Deus é totalmente bom, e se Ele criou um mundo que era muito bom, como o pecado veio ao mundo? Se Adão começou como uma criatura santa, como ele se voltou contra Deus e contra si mesmo e caiu em pecado? A Bíblia diz que a serpente o tentou, e atrás da serpente, como animal, está o grande tentador, Satanás. O livro de Apocalipse interpreta a serpente como Satanás. Mas essa observação apenas empurra a questão para uma outra etapa. Embora a Bíblia forneça poucas informações diretas sobre a origem de Satanás, ela indica que Deus é o Criador universal. Segue-se que Ele criou, então, todos os seres angelicais, inclusive Satanás. O ponto é, Satanás caiu. Satanás caiu. A Bíblia não fornece uma razão clara. Fecha aspas. Aqui nós temos um fato. Deus cria, mas Satanás escolhe cair. O quanto nós temos de informação sobre isso? Nada. Nada de grandes detalhes que nos expliquem um contexto, um momento, e nada que impacte na história da redenção, na maneira como eu e você fomos resgatados. Vemos então que o mal moral, o pecado, ocorre inicialmente dentro da realidade espiritual. É no meio dos seres espirituais que foram criados no primeiro dia, onde criou Deus os céus e a terra. É no reino espiritual que o mal acontece. E o mal é supranatural.
Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos os possessos endemoniados, homem com uma força tremenda, que cadeias não eram capazes de segurar. Nós vemos demônios sendo expulsos de homens e entrando em porcos. O mal não é normal. O mal é anormal. E, portanto, uma serpente falante é de fato demoníaca. Ela é satânica. A serpente usa da sua sagacidade para o mal, através de um ataque sutil, ao distorcer as palavras proferidas por Deus. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Alguns detalhes importantes na fala da serpente. Primeira coisa, ela não se referencia a Deus como Senhor Deus. Ela não fala Yahweh Elohim, ela fala Deus. Um Deus qualquer, um Deus genérico. Agora vejamos o que Deus houvera falado para Adão em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A serpente sutilmente desafia a autoridade e a bondade divina, ao distorcer o pacto estabelecido por Deus. No seu ataque, a serpente enfatiza a proibição e reduz a provisão divina. A serpente aumenta a proibição. Apenas uma árvore fora proibida, e não todas. Enquanto Deus amorosamente dá todas as outras árvores para Adão e Eva. Veja que pequenas distorções, sutis, que começam então a ganhar espaço no coração de Eva. Quando nós olhamos para isso, será que é tão diferente da minha e da sua vida nesses dias, nos dias de hoje? Será que a serpente, o inimigo da nossa alma, tem nos atacado de forma diferente? E aqui eu quero indicar um livro, e eu vou fazer uma citação dele. É um livro do autor chamado Thomas Brooks, e o nome em português é mais ou menos assim: Remédios Preciosos contra os Artifícios de Satanás. Não precisamos de uns autores desse hoje em dia. E ele vai falar, e ele vai detalhar de diversas formas os artifícios que Satanás utiliza para enganar os cristãos. E para começar, ele vai falar assim, no começo do livro ele já coloca, abre aspas, o primeiro artifício de Satanás para atrair a alma para o pecado é apresentar a isca e esconder o anzol. Ele apresenta o cálice de ouro e esconde o veneno. Ele apresenta o doce, o prazer, o lucro que podem fluir sobre a alma cedendo ao pecado. E esconde da alma a ira e a miséria que certamente se seguirão ao cometimento do pecado. Com esse artifício, ele enganou os nossos primeiros pais. Fecha aspas. Então Eva, ao invés de ignorar a serpente, prosseguiu na conversa. Versos 2 e 3, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Como diríamos no Brasil, Eva caiu na conversa da serpente. Eva segue o mesmo padrão apresentado pela serpente. Ela reduz também a provisão divina e também aumenta a proibição. Eva segue a maneira como a serpente se refere a Deus. Eva não o chama de Senhor Deus. Eva continua a chamá-lo de apenas Deus. Eva omite a bondade divina no seu discurso, ao não incluir que eles poderiam comer livremente de todas as árvores, exceto uma. Não é que eles poderiam comer, era tipo rodízio, era à vontade, era livremente, a hora que quisesse. Não existe maldade
na lei de Deus. A diferença entre o que Deus disse e o que Eva disse é mesmo grande. Deus, em seu amor, proveu abundantemente para Adão e Eva, e eles poderiam comer livremente. Eva menospreza a abundância, mas além disso, ela aumenta a proibição. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eva aumenta a proibição, ao dizer para a serpente que eles não poderiam nem tocar no fruto da árvore. E veja que não estava isso no pacto estabelecido com Deus, eles não poderiam comer. E aí vai existir uma grande discussão dentre os teólogos acerca dessa fala de Eva. Esse acréscimo não tocar, é bom ou é ruim? Alguns teólogos vão dizer que isso mostra um aspecto positivo na resposta de Eva, como se ela estivesse a ser bastante precavida. Olha, eu quero evitar de qualquer jeito, então vou acrescentar uma regrinha aqui, e isso vai me proibir de comer, porque eu não posso nem tocar. Outros teólogos dirão que não, que isso mostra uma distorção da ordem divina, criando regras que não foram estabelecidas por Deus, como, por exemplo, os fariseus faziam. Eu entendo que o segundo grupo está correto, pois, como criaturas, nós não temos o direito de alterar as palavras do nosso Deus, como está escrito em Apocalipse 22, versos 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, além disso, Eva associa, e veja mais uma distorção, Eva associa a morte ao toque do fruto, e não apenas ao comer do fruto. Ela acrescenta uma regra e ela distorce a outra. E mudanças sutis, que argumentadas por alguns de que seria uma precaução para que a queda não ocorresse, nos mostram que pouco efeito teve na luta contra o pecado. E aqui eu fico a pensar nos nossos irmãos com as práticas dos usos e costumes. As nossas igrejas irmãs que criam regras que não são bíblicas, que proíbem coisas que não são proibidas, na tentativa de preservar a santidade, na tentativa de aproximar as pessoas de Deus. Regras que são fardos, que nada acrescentam na luta contra o pecado, que conforto algum trazem ao coração e que em nada mudam a nossa relação com Cristo. Que vida dura aquela que segue distorções das Sagradas Escrituras. Entretanto, Eva não parou por aí. Após aumentar a proibição, ela diminui a consequência do pecado. Eva, no seu discurso, removeu a certeza da morte como consequência do pecado. Ela omite-o, certamente morrerás. Eva omite o livremente, e Eva omite o certamente. Detalhe esse que será utilizado pela serpente em seu próximo ataque. A serpente é perspicaz, ela é sagaz, ela está atenta, e cada oportunidade que você der, ela aproveitará. Ela te odeia. Ela odeia a sua alma. Ela odeia o seu Salvador. Eu entendo ser importante fazermos uma breve reflexão acerca desse problema em nossa vida. Quantos de nós não temos vivido um cristianismo à moda da Eva? Quantos de nós não vivemos a enfatizar as proibições divinas e diminuir e menosprezar a sua provisão? Quantos de nós não temos vivido a reclamar e a questionar que o cristianismo é um mero conjunto de podes e não podes? Por não amarmos o nosso Deus e por não termos prazer nele, nós também não amamos a sua lei e não temos prazer nelas. Olhamos para o cuidado do nosso Criador através das suas leis morais, como se elas fossem grandes estraga-prazeres,
ao invés de percebê-las como aquilo que de fato são: grande provisão e cuidado amoroso do Deus gracioso para com o seu povo. Após a oportunidade dada por Eva, a serpente, usando da sua sagacidade, parte mais uma vez para o ataque. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Agora a serpente não precisa mais disfarçar o seu ataque, pois Eva foi fisgada pelo anzol, ela foi fisgada na conversa. O ataque é claro e sem qualquer constrangimento. A serpente percebe a fraqueza demonstrada pela resposta de Eva. E assim como o leão que anda ao derredor, buscando a fraqueza, a serpente ataca. E o Enan vai comentar mais uma vez, abre aspas, como os comentadores muitas vezes apontaram, a serpente estava a dizer meias verdades. Há uma sutil ambiguidade em suas palavras que justifica descrevê-la como sagaz. Além disso, como Gunkel observa, é muito interessante que a serpente nunca exija diretamente que eles comam. A serpente entende da arte da sedução. Fecha aspas. A serpente, na sua sagacidade, seduz Eva, sem precisar dar ordem diretamente, sem falar coma. Não. A serpente vai atacando pelas beiradas, como um bom mineiro. Ele vai cercando, a serpente vai cercar, e colocando dúvidas, lançando dúvidas, trabalhando em crenças elementares, mexendo com a cosmovisão de Eva, mexendo com aquela cosmovisão que tinha Deus como seu referencial. E como Thomas Brooks nos apresentou o dispositivo da isca com anzol escondido, ele vai continuar a falar sobre Adão e Eva. Seus olhos serão abertos, e vocês serão como deuses. Aqui está a isca, o doce, o prazer, o lucro. Mas ele esconde o anzol, a vergonha, a ira e a perda que certamente se seguiriam. Há uma abertura dos olhos da mente para a contemplação e alegria, e há uma abertura dos olhos do corpo para a vergonha e confusão. Ele lhes promete o primeiro, ou seja, alegria e contemplação, mas entrega o último, vergonha e confusão. Satanás os engana, dando-lhes um fruto em troca do paraíso, como ele lida com milhares nos nossos dias. A serpente, com as suas meias verdades, que são mentiras completas, ela seduz. Parte desse jogo é vender a ideia de que o pecado vale a pena, de que o pecado é pequeno e de que o prazer é muito grande. A serpente sempre nos apresentará um cálculo que vai superfaturar os prazeres do pecado e que vai subestimar as desgraças trazidas pelo pecado. Ele vai te vender como produto de mais alto luxo e vai te entregar uma falsificação barata chinesa. A serpente é sagaz e ela odeia a sua alma e ela odeia o seu Salvador. A serpente então propõe que Adão e Eva seriam como Deus. Existe um aspecto em que isso é verdade, mas simplesmente pelo fato de Adão e Eva terem sido criados à imagem de Deus, eles eram parecidos com Deus de maneira análoga, no nível da criatura. E nenhuma ação extra seria necessária para isso. Assim como nós não precisamos de ação necessária para sermos parecidos com Deus nesse sentido. Nós somos a imagem de Deus. Contudo, existe um aspecto em que isso é uma completa mentira. A serpente não apenas mente ao desafiar as palavras de Deus, mas ela tenta trazer Deus no nível das criaturas,
como se fosse possível seres finitos e criados chegarem no nível de Deus. A serpente propõe a busca por autonomia. A serpente propõe a busca por conhecimento e decisões à parte de Deus. A proposta para isso é: desobedeça e você será igual a Deus. E eu creio que é importante a gente fazer mais uma vez uma reflexão sobre isso na nossa vida. A serpente, o Satanás, o diabo, o inimigo da nossa alma, o tentador, ele está doido para te destruir. Ele odeia você e a sua alma. Eu já falei isso e vou falar isso ao longo dessa pregação. E ele atacará as suas fraquezas. Ele atacará e usará da cobiça do teu coração. E veja, quantas vezes nós não ouvimos ou tentamos racionalizar coisas para praticarmos pecados e que nós ainda temos prazer. Quantas vezes nós não caímos na conversa da serpente e ouvimos que os ensinos bíblicos são ultrapassados e retrógrados, que um livro escrito há 2.000, 3.000, 4.000 anos é um livro antigo e que a sociedade e as culturas eram diferentes, eram outras, e que os valores que estão propostos nesse livro, por ser um livro antigo, não podem ser utilizados e aplicados de maneira direta para os dias de hoje. Quantas vezes nós não ouvimos isso? E quantas vezes nós não caímos nisso? Eles vão dizer que a homossexualidade no Império Romano era diferente da homossexualidade nos nossos dias, que uma coisa nada tem a ver com a outra, e que o que estava a ser condenado era o que acontecia naquela época e não o que acontece nessa. A serpente vai lançar dúvidas sobre a inspiração, a inerrância, a autoridade, a suficiência, a necessidade das Escrituras. Será que eu preciso mesmo das Escrituras? Será que ela tem mesmo tudo isso para me ensinar? Será que de fato ela é necessária para cuidar da minha alma? Será que de fato ela é suficiente para, em cima dela, construirmos uma igreja? Será que ela sabe tudo o que ela tem que saber para apresentar para mim a maneira como eu devo viver? A liderança masculina é opressora, a submissão feminina envergonha. A vida sexual, para que essa história de vida sexual dentro do casamento? Começar agora, faz o test drive, vê se vai dar certo. Ou então, se você está dentro do casamento, só uma mulher, por que não várias? Adultera. Vai atrás dos prazeres da carne. E na hora que eu vou educar meus filhos, para que me preocupar com disciplina? Deixa eles curtirem. Deixa as crianças serem libertas dessa amarra do cristianismo, de uma sexualidade opressora. Regras sexuais do passado. Assassinar bebês não tem problema, eles são apenas fetos, não pessoas. Pessoas idosas ou em estado vegetativo, morra. Eutanásia. Elas não são pessoas, vamos aliviar o sofrimento delas. A ideologia de gênero, esse negócio de homem e mulher, que coisa retrógrada, passada. Existe um espectro em que você pode se identificar como quiser. Ver pornografia não tem problema, eu estou só vendo. Eu não estou pegando ninguém, eu não estou tocando ninguém, é só um vídeo. Ter um caso do casamento, fora do casamento, se minha mulher não descobrir, se meu marido não descobrir, que problema tem? O importante é ser feliz. Sonegar imposto é normal, no Brasil é normal, aqui em Portugal, o importante é ter mais dinheiro na conta, assim até consigo ofertar mais na igreja. Para você que está reformado, ele dirá: aproveite a vida, descanse, não se envolva na igreja, vá quando quiser, não trabalhe, está tudo garantido, você já deu o que você tinha que dar. Esse negócio de ir para a igreja toda semana é coisa de fanático, é coisa de retardado. Para com isso. Veja, não é fofoca,
Só estou compartilhando informação para que os irmãos possam orar pela pessoa. O que tem te seduzido? Quais são as distorções que têm entrado no seu ouvido e têm tomado lugar no seu coração? Quais são as mentiras que Satanás tem te contado e você tem crido? Quais são as mentiras que você tem caído? Então, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui a narrativa encontra o seu clímax. Como característica na narrativa hebraica, temos uma sequência rápida de verbos sem grandes descrições. Ela viu, desejou, comeu, e deu para o marido e ele comeu. Esse versículo, apesar de curto, é carregado de profunda teologia. Alguns detalhes importantes para compreendermos melhor o texto. As raízes da palavra agradável e desejável são as mesmas raízes da palavra usada para cobiça no 10º mandamento. O padrão de cobiça foi seguido por Eva. E qual foi esse padrão? Ver, desejar e consumar. Ela viu que era boa, ela desejou pela beleza e pela promessa de conhecimento. Então ela consumou o pecado. Atente-se para esse padrão: ver, desejar e consumar. Agora pense se não é isso que nós fazemos todas as vezes que nós pecamos. Nós vemos o que não deveríamos ver, coisas que Deus ordenou que não olhássemos. Nós vemos a isca e nos esquecemos do anzol. Então somos fisgados por Satanás. Nós olhamos e de tanto olharmos, começamos a desejar aquilo que é proibido e que nós tínhamos convicção. E quando a gente começa a desejar, é só a questão de arrumar a desculpa certa para fazer aquilo que é errado. Ao contrário de Adão e Eva, e aqui que complica mais para nós possuímos a inclinação para o pecado. E o nosso coração é cheio de cobiça. Por isso que Tiago diz no capítulo 1, versos 14 e 15, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, existe uma relação entre a cobiça e o nosso coração e a nossa ação, que dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. A primeira lição que nós podemos tomar aqui é: existe um padrão para a queda. Fique atento, quebre esse padrão, pare de olhar para coisas que você não deveria, fuja da proximidade do pecado, não vá até o limite, fique distante. Resista a Satanás, fuja da tentação, não ceda às investidas do inimigo da sua alma, fuja de situações que são tentadoras para você. Se você teve um problema com álcool, nem passa na mesma rua do bar. Se você teve problema com prostituição, não passe nas ruas onde elas estão. Se o teu problema é pornografia, tira a internet. Pede a Deus para mudar o seu coração, saia dos grupos onde isso é compartilhado, pare de acessar essas informações. Se você tem um caso no seu trabalho, peça demissão e saia de lá. Vale mais a sua alma, a sua vida, o seu casamento, do que um emprego. Fuja da tentação com todas as suas forças. Outro detalhe importante: o que poderia, isso é fundamental, o que poderia haver de bom e agradável e desejável se o fruto era proibido por Deus? Veja que distorção de referencial, veja como a cosmovisão de Eva havia sido deturpada, afetada. Ela busca por autonomia, ela virou o seu próprio referencial, era o que ela queria.
É uma insanidade nós acharmos que é bom aquilo que Deus odeia. É loucura, é irracional. É isso que o pecado é. Ela coloca Deus e o seu mandamento de lado. E nós sabemos qual será o resultado de tudo isso. E a nossa tradução, ela omite um detalhe importante num texto. Tem uma palavrinha que a gente acaba por não traduzir aqui na Almeida Revista Atualizada, em que vai ser fundamental para nós entendermos alguns aspectos. E o que é essa palavrinha? Ela diz: ele estava com ela. E por que isso é importante? Porque Adão não foi pego de surpresa na conversa. Ele participou da conversa toda. Tudo bem que é mais normal o homem ficar quieto quando as duas mulheres estão conversando ali e tal, mas não eram duas mulheres, era a mulher e a serpente. Você que pensou aí na sua sogra e tal, mas é outra história. Mas Adão ficou quieto e ele estava a ver o que estava a acontecer. Adão foi omisso em suas funções diante de Deus, como marido e como vice-regente. Ele deveria guardar o jardim, e se ele tivesse guardado o jardim, com certeza a serpente não deveria estar lá. O mal não deveria ter entrado no jardim. E mais do que isso, o mal, a serpente, não deveria ter condições de conversar em paz com a esposa dele. Ele não deveria ter deixado a sua esposa ser seduzida pela serpente. E naturalmente ele não deveria ter comido. Diante da tentação da serpente, Adão deveria tê-la colocado em seu devido lugar. Ele deveria dizer: quem é você, criatura, para desafiar a autoridade de Deus? Quem é você para negar a bondade divina através da sua lei? Quem é você para distorcer as palavras do Senhor Deus? Ele também deveria ter corrigido a Eva. Pô, Eva, você esqueceu que a gente pode comer livremente? Você esqueceu que não tem essa história de tocar, a gente pode tocar? Você esqueceu que não é o toque que vai dar a morte, é o comer do fruto? Ele, como líder e sacerdote do lar, deveria ter instruído a sua esposa diante da tentação. Adão, como representante federal, como aquele que representou toda a humanidade, foi um fracasso completo. E aqui, nessa situação, nessa cena, nós temos a completa inversão da ordem criacional. Deus cria homem para se submeter a Ele, mulher para se submeter a Deus, mulher para se submeter ao homem, e criação para se submeter ao homem e mulher. Aqui nós temos a completa inversão dos valores. É a criação que ordena a mulher que ordena o homem, e todos desobedecem a Deus. Essa é a loucura do pecado, é a oposição completa àquilo que Deus fez, é a oposição completa àquilo que Deus fala e àquilo que Ele quer para a nossa vida. E o pastor Augusto Nicodemos, ao comentar esse versículo, ele apresenta um ponto bastante importante. Ele diz o seguinte, que a ação de Adão foi a pior ação da história. E essa afirmação me deixou reflexivo. Como assim a pior? Existem tanto pecados horrendos, como, por exemplo, tráfico humano, assassinatos. Como que pode o comer de um fruto ser o pior ato da história? Então, cheguei à conclusão de que eu concordo com Augustus. Pois, se Adão não tivesse pecado, Hitler, Stalin, Marx, Mao Tse-tung, Kim Jong-un, Xi Jinping, ditadores diversos, guerras mundiais, guerras civis, escravidão, médicos assassinos de pessoas não nascidas, de idosos e pessoas em estado vegetativo, políticos, juízes e policiais corruptos, pseudos pastores, ladrões e mercadejantes da fé, desastres naturais, morte, sofrimento, abuso de poder, abuso moral, abuso sexual, jamais viriam à existência se não fosse Adão. É isso o pior pecado de toda a história, a pior ação de toda a história.
E é por isso que nós olhamos para a realidade destruída e temos aqui a sua origem. Esse é o resultado da desobediência. Esse é o resultado da quebra do pacto. Mas ainda de maneira mais profunda, nós não seríamos pecadores precisando de um Salvador. Eu e você não teríamos tanto desejos abomináveis diante de Deus. Nós não pecaríamos tanto e com tanta frequência. Entretanto, a partir do pecado de Adão, o representante federal, toda a humanidade foi afetada. O mal entra na realidade. O pecado original afeta a raça humana como um todo, não desde seu início, mas desde a queda de Adão. Adão é a origem e a fonte de todo o pecado em todas as pessoas. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. De fato, a serpente estava correta em um aspecto: os olhos foram abertos. Entretanto, o conhecimento do bem e do mal, que foi obtido através das desobediências, ou seja, através do mal, levou Adão e Eva ao estado de vergonha por causa da nudez. Os olhos foram abertos para a condição de nudez carregada por vergonha, mas foram fechados para ver o amor e a graça divina. Podemos ver a partir desse verso que é somente após Adão comer que o pecado entra no mundo. É ele o representante federal, é ele o líder do casamento, e é ele o responsável pela queda. O mundo que fora criado em perfeita harmonia entra numa nova fase, no qual o pecado afeta a realidade, e as suas consequências são visíveis e podem ser sentidas na pele. Nós podemos olhar para o mundo e ver miséria, nós podemos olhar para o nosso continente e ver guerras, nós podemos ver o ódio presente em todo o tempo, pessoas se odiar, pessoas a se matar. Para onde nós olhamos, nós vemos corrupção. Para onde nós olhamos, nós vemos desespero. Para onde nós olhamos, nós vemos incapacidade humana de dar jeito na realidade do mundo caído. É através da entrada do pecado que as doenças passam a existir. É através da entrada do pecado no mundo que o sofrimento entra na realidade. A morte que remove pessoas do nosso redor, morte que conduz tantos ao inferno, morte que separa corpo e alma. Agora, o povo no deserto começaram a perceber a razão de tanto sofrimento. Agora, o povo de Deus no deserto, prestes a entrar na terra prometida, pode olhar e falar assim: agora eu entendi porque eu fui escravo por 400 anos. Agora eu entendi porque o faraó mandou matar os nossos bebês. Agora é possível fazer sentido do mal e da sua existência. E nós podemos perceber a razão da dor e dos sofrimentos diversos, da terrível experiência da morte e de tantas outras coisas que acontecem na nossa vida e na vida dos nossos entes queridos. Adão e Eva, com os olhos fechados para o amor e graça vindos de Deus, afetados pela cegueira do pecado, buscam justiça própria ao invés de recorrerem a Deus. Eles tentam por suas próprias forças e capacidades resolver o problema da vergonha. É no uso da autojustiça, na busca da salvação pelas obras, no fazer para si cintas, que eles se distanciam mais de Deus. A cegueira do pecado nos impede de perceber
a necessidade que nós temos de um Salvador. Adão e Eva tentam esconder a vergonha trazida pelo pecado nas suas próprias forças. Eles vão se esconder atrás de árvores. E isso não é suficiente. Adão e Eva mostram para nós um padrão recorrente de todas as vezes que nós pecamos. Nós fugimos de Deus. Nós temos vergonha de nos achegarmos a Deus para pedir ajuda. Porque o pecado traz senso de culpa, o pecado traz vergonha, o pecado traz senso de sujeira, de contaminação. E é verdade. Mas a solução não está na justiça própria. A solução não está na tentativa humana de remediar a situação. Então, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. A ideia de ouviram a voz de Deus, na verdade, seria melhor traduzida como eles ouviram o som do Senhor Deus a caminhar pelo jardim. Não a voz, Deus ainda não houvera falado. A forma verbal aqui nos apresenta de uma ação recorrente, como se repetidamente isso houvera acontecido, como se Deus múltiplas vezes tivesse ido ao jardim para conversar com Adão e Eva. Já era habitual que ele fizesse isso. Ao contrário do que fora prometido pela serpente, o conhecimento do bem e do mal não tornou Adão e Eva como Deus. Ao invés disso, os tornou inimigos de Deus. As árvores que antes deveriam ser vistas e contempladas pela sua beleza, agora servem de esconderijos por causa da vergonha. Mas Deus não abandona os seus. O texto volta a utilizar a expressão Senhor Deus, Yahweh Elohim. Há esperança no Deus da aliança. Entretanto, Adão e Eva, por suas próprias forças, nada podem fazer. Vemos claramente a mentira da serpente e a verdade divina. A morte passa a fazer parte da realidade. E nós vemos essa morte em 3 esferas: a morte biológica, a morte espiritual e a morte eterna. A morte biológica passa a acontecer de uma maneira mais acentuada, com a degradação do corpo humano, com as doenças. A morte espiritual é evidenciada no distanciamento e na busca de esconderijo, ao invés de buscar a presença de Deus. E eles morrem então espiritualmente, e por isso eles buscam a distância de Deus, como Romanos 3 nos fala. Havia morte, pois naquele momento não existia comunhão com aquele que é a vida verdadeira. E Jesus Cristo vai interpretar esse texto em João 8,44 da seguinte forma: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é homicida, porque desde o princípio foi ele que conduziu Adão e Eva para a morte. A morte espiritual, se não ajustada, resultará em morte eterna. Mas então, nós podemos ver a graça de Deus em ação. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus chama o homem por ser ele o representante federal e o líder no seu casamento. Podemos ver a graça em ação quando Deus vai ao encontro do pecador em necessidade e em vergonha do pecado. É Deus quem não abandona Adão e Eva. É Deus quem vai atrás deles para reestabelecer um relacionamento. E a pergunta que fica é: se ele é onisciente, por que perguntar onde Adão estava? E a resposta é: para dar-lhe uma oportunidade de confessar o seu pecado. Então, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, ou o teu som, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqueles que em Gênesis 2:25 estavam nus e não se envergonhavam, agora têm vergonha. Se o homem e mulher não respeitaram a ordem criacional,
a ordem estabelecida na criação. Deus, homem e mulher, criação. Deus respeitará essa ordem. Ele estabeleceu essa ordem, e mesmo no mundo pós-queda, ele usa essa ordem. Então, um comentarista judeu fala o seguinte, abre aspas, em linguagem, que lembra o versículo 8, o homem primeiro menciona seu esconderijo entre as árvores. Ele não ousa mentir diante do seu Criador, mas ainda não está disposto a confessar o seu pecado. Portanto, ele se esforça para mudar a conversa para um outro assunto. A última coisa que aconteceu depois da sua transgressão. Ele então oferece uma desculpa para se esconder, porque eu estava nu, sem perceber que a sua própria desculpa fornece evidência da sua má ação. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Após a confissão indireta, Deus dá mais uma oportunidade a Adão para ele confessar o seu pecado. A questão em si não reside na nudez, porque eles sabiam que estavam nus anteriormente, mas sim na culpa associada a essa nudez em decorrência do pecado. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Covarde, covarde. A cegueira causada pelo pecado leva Adão a acusar, ao invés de assumir a responsabilidade pelos seus atos. Adão aponta o dedo para Deus e para sua mulher. Adão acusa o bondoso Deus e a sua maravilhosa esposa de serem responsáveis pela sua queda. Aquele que em Gênesis 2:23 dissera: ossos dos meus ossos, carne da minha carne, agora rebela-se contra o seu Criador e a sua companheira na missão. O resultado do pecado fica extremamente evidente nessa situação. A completa desarmonia toma lugar no mundo. A inimizade entre Deus e o homem, e entre o homem e a sua mulher. Meus irmãos, examine a sua vida agora. O quanto desse padrão de acusação, de terceirização da responsabilidade acontece no seu dia a dia. Isso é uma das coisas que eu converso com a minha esposa, em que eu digo: nós precisamos assumir os nossos erros. Nós precisamos ter a hombridade, ou precisamos ser mulheres de Deus, para falar: eu errei. Não importa o que fizeram comigo, eu errei. Eu errei quando eu fiz isso. Agora, pensa quanto muitas vezes nós dizemos: eu briguei porque Deus me fez meio nervoso. Ou então eu respondi duro para você porque você viu o que você falou para mim. Eu sonego imposto porque a taxação do governo é muito alta, né? E além de ser alta, os caras roubam, aí é duro. O padrão: eu sou desse jeito e por isso faço aquilo, não é condizente com os ensinamentos bíblicos. Você e eu não temos o direito, como diria no Brasil, sou Gabriela, vou morrer desse jeito, nasci desse jeito e nada vou mudar e vou morrer. Não. Nós somos chamados a assumir a responsabilidade dos nossos atos. Adão, de maneira covarde, acusa o bondoso Deus. De maneira covarde e omissa, aponta o dedo para sua esposa, sendo que ele deveria tê-la protegido. Ele deveria ter guardado a sua esposa. Covarde. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O pecado afetou tanto o homem quanto a mulher. A resposta de Eva não foi tão diferente de Adão. Ela também taca a culpa em alguém, ela terceiriza a responsabilidade. Foi a serpente, Senhor. Eu estou nervosa hoje porque é esses filhos que o Senhor me deu. Os moleques aqui não param, subindo na cadeira, estragando o sofá, quebrando os pratos. Eva, igual a Adão,
e veja se você está casado, o quanto você reproduz esse padrão. O quanto eu fiz isso porque você fez aquilo. Você está namorando? Mesma coisa. Se você não está nessa situação, veja como que é no relacionamento com seus amigos ou na sua família. O Enan vai falar que já a paz que caracterizava o relacionamento original do homem com os animais está quebrada. O pecado colocou alienação entre Deus e o homem, entre homens e mulheres, entre animais e homens. Fecha aspas. Toda a realidade criada foi afetada pela queda. O mundo pós-queda é um mundo de grandes confusões. A harmonia foi perdida. A relação com Deus foi rompida. Mas nós veremos na próxima semana que há esperança, pois a queda é o motivo do Natal. Por que o Natal existe? Por que o Filho precisou encarnar-se? Abre aspas. O coração da queda é ético, também é religioso. Adão se voltou contra Deus e tentou se tornar um Deus. Mas embora o coração da queda seja religioso, os efeitos incluem muitas dimensões. A queda interrompe a comunhão do homem com Deus. A relação do homem com Deus muda, pois Deus, em sua santidade e retidão, julga os seres humanos por seus pecados. A relação do homem com Deus muda, pois ele deixa de confiar em Deus e realmente odeia Deus. A queda interrompe a comunhão humana. Adão acusa Eva. Caim mata Abel. A queda interrompe a natureza e a relação da humanidade com a natureza. O parto se torna doloroso, a gravidez se torna dolorosa, os espinhos e cardos crescem. O relato esparso de Gênesis 3 indica que há uma mudança decisiva na realidade. Mas quais são exatamente esses detalhes? É difícil dizer. Certamente defeitos físicos em seres humanos são um resultado. Síndromes genéticas, cancro e por aí vai. Não que um defeito seja um sinal de algum pecado específico, mas que é um sinal de que a ordem mundial como um todo não é mais como ela fora criada para ser. Mas o maior defeito não é físico, é o nosso pecado e a morte que vem como resultado. As lutas nesse mundo, incluindo a maldição da morte, pairam sobre a vida humana. Elas são um lembrete de que nem tudo está bem com o mundo, e nem tudo está bem com o mundo, porque nem tudo está bem com os seres humanos. Os desastres são um aviso para o arrependimento. Fecha aspas. Diante da queda e das suas consequências, fica evidente que a humanidade será incapaz de resolver os seus problemas por si só. A queda é o motivo da existência do Natal. Para um problema de escala cósmica, era necessário uma solução que desafiasse a lógica e a finitude humana. Sendo a morte o salário do pecado e na ausência de qualquer possibilidade de mérito humano na obtenção da salvação, todos, devido à morte que estavam fadados, à morte eterna. Mas Deus, em sua graça, envia o seu Filho, Jesus, o Deus encarnado, o Deus homem, concebido pelo Espírito. O Verbo eterno entra no tempo e na história humana. O perdão tomou forma humana, nascido de mulher, para viver uma vida de obediência em nosso lugar, para ser humilhado debaixo da lei, e para morrer a morte de cruz, para ressuscitar, para ser levado aos céus, para estar assentado à destra do Pai, reinando soberanamente sobre tudo e sobre todos. Ele que um dia voltará para me buscar e para te buscar. Que contraste entre Adão e Jesus Cristo, que em condições tão antagônicas, um em fartura e o outro em escassez, um num perfeito e harmonioso jardim, o outro num árido deserto.
Um foi omisso, passivo e manteve o silêncio. Já o outro agiu proativamente, encarnou-se e, quando tentado, confrontou Satanás com a própria palavra de Deus. O primeiro trouxe pecado e perdição. O segundo trouxe o perdão e a salvação. Que belo e perfeito Salvador é Jesus Cristo. Com o coração alegre, celebremos o Natal. O nosso Salvador vive. E eu quero fazer 4 breves aplicações. É Natal. Se achegue a Ele e confesse os seus pecados. É tempo de reconciliação com Deus. Eu não sei como está a sua vida. Não sei quais são os seus pecados e quais os seus pecados têm te levado a se esconder de Deus. Deixe a vergonha de lado. Vá a Deus e busque ajuda. Pois existe um Salvador gracioso, de braços abertos, para receber-te. Arrependa-te dos teus pecados. Para não cair na conversa da serpente, conheça a Deus e a sua vontade. Tenha uma vida de intimidade com Deus através da leitura bíblica, meditação na palavra e oração. Busque a Deus, busque em Deus ajuda para perceber as tentações e as situações que podem te tentar. Fuja delas, resista às conversas do inimigo da sua alma. Tome medidas práticas. As tentações podem parecer doces e prazerosas, mas no fim serão amargas e destruidoras. Por fim, assuma a responsabilidade pelos seus pecados. Pare de terceirizar a culpa. Pare de vitimizar-se. O pecado é sempre uma escolha intencional de desobedecer a Deus e obedecer a Satanás. Que Deus continue tendo graça, derramando da sua graça e misericórdia sobre a nossa vida. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida e nós exposta, e ela nos coloca numa situação de desespero. Quando vemos o pecado e as consequências que ele traz para a nossa realidade, nós vemos que não há solução que esteja ao nosso alcance. Mas ao mesmo tempo em que o nosso coração é afligido pela destruição do pecado e pelo inimigo, nós somos lembrados pelo Natal de que o nosso Salvador nasceu. Nós somos lembrados de aquele que derrotou o inimigo, derrotou a morte e conquistou a salvação por nós, que Ele vive. Ele vive e Ele reina soberanamente, e Ele reina em nosso coração. É Ele quem nos coloca diante do Senhor, é Ele quem media a nossa relação. Obrigado por tamanha salvação. Dá-nos um coração desejoso do dia em que não precisaremos mais lutar contra o pecado. Dá-nos um anseio pela segunda vinda do Teu Filho. Dá-nos um coração que odeia aquilo que o Senhor odeia e que ama aquilo que o Senhor ama. Dá-nos um compromisso com a Tua palavra, contigo. Fortalece-nos na nossa fraqueza, para que na nossa fraqueza o Seu poder seja visto, a luz de Cristo seja vista e a ação do Espírito seja evidenciada. Perdoa-nos, Pai, pelas tantas fraquezas que temos. É no nome dEle, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém.